irmão Everton? Essa manhã eu quero... nós estamos nesse mês de junho falando sobre obediência. A mensagem da noite também vai passar por essa linha. Como é importante, irmão, obediência. Se os irmãos estarem prestando atenção, de janeiro até agora, todos os legados, eles têm falado muito com a igreja. E porque o que é legado? Uma explicação bem lógica. A diferença de legado com herança. A herança é aquilo que você deixa para alguém. O legado é aquilo que você deixa em alguém. A herança são bens que quando você tem, você passa para outra pessoa. Bens materiais, onde ela vai usufruir de algo que é seu. Agora, o legado é aquilo que você deixa dentro da pessoa. É aquilo que você consegue, que ela consegue aprender com você. Isso ela nunca vai esquecer. E esses legados, eles têm falado demais com a igreja. Quando Deus deu essa direção para nós lá no início do ano, no final do ano passado, de nós trabalharmos com essa questão do legado, e todos eles são importantes. A obediência, irmão, é um legado que ela está de Gênesis e Apocalipse. Se você quer ser uma pessoa que vai ser abençoada por Deus, que tudo que você pedir, Deus vai te dar, se você for obediente, você vai ter tudo. Isso é interessante, se você for pensar bem nessa questão. Nós temos filhos, e aquele filho que você pede as coisas com ele nunca faz, ou sempre reclama, e aquele filho que tudo que você faz ele obedece, a tendência do nosso coração é favorecer aquele que obedece. É natural. Deus ele vai abençoar a todos, sim, mas quando ele encontra um obediente, por que Noé foi preservado? Por causa da obediência. Por que Abraão foi escolhido, né? Que foi a história de Abraão, que o meu coração está apontando para falar sobre ele à noite. Obediência. Aleluia, Pai. Pastora, não sei se vocês sabem, né? Eu ia pregar na quarta-feira, mas o trabalho agarrou muito. E como eu estava muito longe quando eu terminei, e eu corri para cá, falei assim, e quando eu cheguei, a pastora estava pregando. E ela pregou o texto que eu ia pregar. Glória a Deus. Sem ela saber. Glória a Deus. De Filipenses, que Jesus foi obediente, foi o maior exemplo de obediência, e ele obedeceu e morreu até a morte, e morte de cruz. E nessa manhã eu quero ler com os irmãos o capítulo 12 de João. Quando alguns gregos desejam ver Jesus, e ele, capítulo 12 de João, versículo 20. Como é uma manhã de reflexão, eu quero ficar em 3 versículos, mas eu quero ler essa parte. Diz assim as Escrituras, João 12, versículo 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. E estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Os gregos estavam querendo ver Jesus. Já não eram mais os judeus, eram os gregos. E Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu, dizendo: é chegada a hora
em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica aí só. Mas se morrer, dá muito fruto. Aleluia. Aleluia. Olha só, porque esse é muito forte, né? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, olha para mim só um pouquinho, irmãos. Esses dias tive uma curiosidade, não sei se você já teve, de chupar uma laranja e contar quantas sementes ela tem. Às vezes tem umas que dão 9, tem umas que dão 10, não sei, 3, né? Esses dias eu vi um limão que ele não dá fruto, ele não tem semente. Ele é produzido pelo homem para não dar fruto, estéril. Mas imagina só, se de uma laranja a gente consegue tirar 9 sementes, e essas 9 sementes ser plantadas, entenda o seguinte: quando ele fala de morrer, você plantar. A semente, para gerar uma árvore, ela tem que morrer. Se ela não morrer, ela não gera nada. Então, quando ela morre, ela gera uma árvore. Aleluia, Jesus. E essa árvore não vai gerar 9 laranjas. Geralmente, um pé de laranja bom aí, ele vai gerar umas 100 laranjas ou mais. Imagina 100 laranjas num pé que surgiu de uma semente. E quantas sementes aquelas laranjas, cada uma delas vão ter? Que coisa maravilhosa. Aleluia. E Jesus está dizendo assim: eu sou uma semente. Aleluia. E quando eu morrer, eu vou gerar vários frutos. Amém, Jesus. E ele fala, né? Aí ele fala: quem ama a sua vida, um versículo aí depois, 25. Quem ama a sua vida, ele perde. O que é amar a sua vida? Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Presta atenção no que Jesus está querendo dizer. O que é amar a sua vida? É fazer o que você quer. É viver os seus sonhos. É viver por esse mundo. É usufruir de tudo. Não que a gente não possa ir numa praia, não que a gente não possa ir numa casa de praia, não que a gente não possa fazer uma viagem. Nem isso que ele está falando. É você gastar todo o seu tempo a seu bel prazer. É quando a palavra diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. O que o mundo nos oferece, irmão? Eu viver a minha vida em função de obter coisas que a traça, a ferrugem e o ladrão podem roubar. Então ele fala: aquele que ama a vida é aquele que vive para si. Ama, ele vai perder. Porque você vai viver só para essa terra. Mas quem aborrece a sua vida, o que é? Eu tenho vontade, mas eu abro mão dela por causa da vontade de Deus. Eu gostaria de fazer isso, mas eu não faço porque eu quero agradar aquele que me salvou. Eu vivo em função dele. O que agrada a ele deve me agradar. Eu faço não porque eu quero, eu faço por causa dele. Amém, Jesus. Aí você vê todo mundo. Uma vez eu estava assistindo um filme, eu achei muito interessante. O rapaz era fortinho, entrou um outro na escola. E esse menino que entrou, ele viu 2 tipos de pessoas. Ele viu aqueles que falavam que ia na aula e não ia. Ele viu aqueles que quando eles não iam na aula, eles estavam, em vez de estar dentro de uma sala de aula estudando, eles estavam se divertindo, aproveitando a vida. E ele via que no momento que era para estudar, eles não estudavam. Aí ele ficou amigo desse que ficava retraído. Aí eu lembro que esse rapaz ele abriu assim a janela e os dois olharam na greta da janela, todo mundo brincando, todo mundo se divertindo. Aí ele falou assim, essa frase para mim marcou. Ele falou para aquele novato assim: você está vendo eles? Eles estão aproveitando a vida sem estudar. E no olhar dele nós estamos perdendo a oportunidade
divertem agora. Mas amanhã eles vão pagar o preço desse divertimento. Nós estamos perdendo a vida agora, mas amanhã nós vamos nos divertir. Então isso por causa da formatura, por causa da formação do bom profissional, do mau profissional. Então ele estava dizendo que às vezes você vai ter um momento seu, mas vive um momento com Deus agora. Aleluia, Jesus. E eu fiz uma vez, eu lembro que eu estava, a primeira vez que eu fiz essa ilustração, eu estava com o pastor da Igreja Batista, e eu peguei eu já fiz até aqui, eu peguei 2 litros assim de PET, cortei no meio, num eu enchi de pedra e no outro eu enchi de areia. E eu falei assim, irmãos, as pedras são a vontade de Deus para nós, são as maiores. As areias são os nossos desejos comuns dos nossos sonhos. E eu peguei um terceiro, cortado, eu falei assim, vamos fazer, primeiro, vou fazer a minha vontade. Quando eu joguei tudo aquilo dentro aquela areia dentro que era a minha vontade, eu não consegui colocar uma pedra que era da vontade de Deus. Aí depois eu peguei, falei assim, agora vamos inverter? Vamos fazer primeiro a vontade de Deus? Quem que viu isso aqui que eu fiz, irmãos? Alguém viu? Eu falei assim, vamos fazer agora? Aí eu peguei e coloquei as pedras todinha que era a vontade de Deus, irmão, ficou todo cheio. Aí eu falei assim, é a minha vontade, está toda cheia aqui, e eu me preenchi com toda a vontade de Deus. Quando eu joguei a areia, ela entrou entre as pedras. Aleluia. E coube os dois. Quando eu faço a vontade de Deus, dá tempo de fazer a minha. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Ninguém está perdendo tempo de servir a Deus. Glória a Deus. E Jesus diz assim, aquele que amar sua vida, ele vai perder. Que sentido? Viva a sua vida sem Deus. Viva a sua vida, mesmo dentro da igreja, mas fazendo o que você quer e não o que Deus quer. Eu vou na igreja quando eu quero, eu vou na igreja no domingo. Eu fazia isso quando eu estava no catolicismo, irmãos. A gente ia, tipo assim, eu vou por questões religiosas, mas eu não vou por gratidão, eu não vou por obediência. Você está aqui no frio, você veio, você se levantou da tua cama por obediência. Para quê? Para adorar a esse Deus que um dia fez tudo por nós. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que bênção. Mas quem perde a sua vida, irmão? Sinceridade. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Não vejo que a gente está perdendo a nossa vida. Nós estamos vivendo o melhor da nossa vida. Amém, Jesus. Amém. Porque tem gente que acordou hoje com ressaca. Tem gente que nem estava tão bêbado que não sentiu nem o frio. Deus santo. Ontem eu estava fazendo entrega, eu vi um grupinho de jovens, quando eu cheguei lá para perguntar onde era a pessoa, eu vi eles com um potinho de crack, amassando e fumando. Eu fiquei pensando assim comigo, Senhor, o que será disso? Tem misericórdia, Pai. Liberta. As pessoas estão se matando quando elas vivem para si mesmas. Eu já vivi para mim mesmo. Você também já deve ter vivido para você mesmo. E eu prefiro essa nova versão. Glória a Deus. Eu prefiro essa vida. Quem está comigo? Quem prefere essa vida que você está vivendo hoje? Essa vida com Deus, irmão. Nós não somos perfeitos. Nós não estamos aqui porque nós somos perfeitos. Nós estamos aqui porque somos amados. Isso é graça. Pai. Obrigado, Senhor. Deu para entender isso? Essa questão de amar a vida, perder, e de perder, você ganha. Amém. Vamos continuar então. Porque não chegou no texto que eu quero. Mas a gente vai lendo e parando, né? 25, né, Mané? O 26 agora. Se alguém disser, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aleluia. Glória a Deus. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Está chegando a hora da crucificação. Pai, o que eu vou dizer? Ele falou assim, como eu tenho 2 tipos de oração. Pai, me livra dessa hora que eu estou vendo, irmão. Eu acho muito lindo como Deus nos vê. Diga assim, Deus nos vê diferente de como nós nos vemos. Diferente de como nós nos vemos. Quando Deus trata com a pastora, ela não está lidando com a pastora agora, nesse momento que ela está vivendo. Deus lida com ela e fala com ela
olhando lá como que ela vai ser. Deus, quando falava para a Cristina, não estava vendo, para isso que não é Cristina, não estava vendo, a Cristina não estava ali na sua vida antiga. Deus estava falando com ela lá no passado, dela agora. Aleluia. Deus trata conosco, irmão. Lembra de Gideão? Ele lá escondido, malhando lá o trigo, escondido dos midianitas. Ô varão valoroso! Ele falou: eu sou olha o que nós estamos sendo oprimidos pelos midianitas. Cadê o Deus que meus pais falaram, o Deus que fazia? Não estou vendo mais nada disso acontecer. E quem que o senhor está me falando que é corajoso? A minha família é a mais pobre da minha tribo. A minha tribo é a mais pobre. Da minha família, que pertence à tribo, a minha família é a mais pobre. E eu sou mais pobre da minha casa. Meu Deus. Ele estava olhando para o hoje, para aquele momento. Mas Deus estava olhando para o libertador. Glória a Deus. Glória a Você Deus. está entendendo? Pai. Deus não trata com você pelo que você está vivendo hoje, mas trata pelo que você vai ser. Em nome Porque Deus olha para frente. Quando Jesus está dizendo isso daqui, ele falou assim: ó, ele não estava sendo crucificado. Era apenas os gregos que estavam pedindo para vê-lo. A fama dele já estava, não estava mais só no meio dos judeus, já estava se espalhando. E ele fala assim: Senhor, para essa hora, o que eu falo nessa hora? Ele usa essa expressão assim: e agora minha alma está perturbada, o que eu vou dizer? Quem que eu vou pedir? Salva-me desta hora, quer dizer, me livra da crucificação, me livra do sofrimento que vem. Ele estava vivendo, ali não estava passando por tormento, mas ele já estava vendo ele lá na frente. É assim que Deus lida conosco. Deus não lida com Paulo aqui agora, ele está lidando com Paulo aquilo que ele vai ser. Amém. Em nome de Jesus. Deus está vendo o nosso futuro lá na frente. Aleluia. Então a gente passa as lutas aqui, não é porque Deus não gosta de nós, Ele está nos preparando lá para frente, Glória a Deus. para aquilo que Ele projeta em nós, para aquilo que Ele planeja em nós, e Ele vai dificultar, Ele vai passar. Entende o seguinte, irmão: um médico, ele não vai ser um médico da noite para o dia, ele vai passar em toda aquela, na faculdade, residência, até ele chegar, está na prática. Aleluia. Aí ele diz assim: salva-me desta hora, mas para isso eu vim para morrer pelo ser humano. Ó Deus. Tinha na mente de Jesus Isaías 53, Deus agradou, morreu. O castigo que nos o castigo que nos traz a paz, né, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Graças a Deus. Eu vou sentir dor, mas quem que crê em mim não vai sentir a dor que eu estou sentindo. Glória a Deus. Bendito Eu vou seja o morrer teu para que nome. você não sinta a dor. E não é uma dor da morte, irmão, é uma dor da eternidade sem Deus. É. Aí ele continua: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: o que dizia a voz, irmão? Eu já o Eu já o glorifiquei. tenho glorificado. E E ainda glorificarei. o glorificarei. É. Aleluia. Glória. Ele estava no seu momento com Deus, na sua devoção. Irmãos, cada palavra que Jesus fala tem um significado extraordinário. Aleluia. Esse é o amor de Jesus, como disse Paulo, nos constrange. Ora, versículo 29, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. As pessoas que Jesus estava orando ali, não está cheio de gente. Deus se manifesta diante de todo mundo. Só que Jesus ouviu a voz, o povo ouviu o trovão. Jesus entendia a voz espiritual. Tem pessoas que estão ouvindo trovão em vez de ouvir voz. A voz de Deus, né? A voz de Deus, irmão, Deus, olha, Deus fala todo tempo. Fala. Deus falou comigo esses dias, através de uma galinha com seus pintinhos. É, Foi lá no monte, não foi? Quem viu aquela galinha com pintinho? Bonitinha. A mulher até mostrou um que era diferente. Ele era amarelinho, preto, coisa linda. Eu não sei se puxou o pai galo, né? Mas é
Você nunca vai ver formiga trabalhando em época de chuva. Eu não sei que sistema elas têm, que elas sabem as estações. Vamos arrecadar alimentação, para que no tempo de chuva a gente não morra. Quando passa a chuva, elas voltam. Eu fico pensando assim, olha só, ele diz, olha, a multidão que ali estava ouviu trovão em vez de voz. Outros diziam, um anjo que falou. Pai. E respondeu Jesus e disse, não veio esta voz. Olha, irmãos, olha esse texto, que são os três que eu vou terminar aqui, nesses 3 minutos que eu vim aqui, me resta. Não tem não, eu estou olhando o relógio ali, mas já deve estar quase, já deve ser 10 horas. Mas eu quero só terminar com esses 3 versículos para a gente encerrar. Olha só. Respondeu, versículo 30, irmãos. João 12, 30, olha só. E respondeu Jesus e disse, não veio esta voz, que o povo falou que era trovão e ele ouviu a voz. Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Aleluia. Deus está fazendo tudo por amor de vós. Amém. Eu estou sofrendo, eu vou sofrer por amor de vós. Eu vou morrer por amor de vós. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu tenho glorificado, a voz dizia no versículo 28, já os tenho glorificado, e outra vez o glorificarei, falando de Jesus. Mas ele diz que essa voz, que a interpretação do que Deus fala, não foi por amor dele, mas foi por amor das pessoas. Amém, Jesus. Deus ama o ser humano, irmão. Glória a Deus. Agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso, olha só, irmão, o príncipe deste mundo. O Aleluia. poder de Satanás ele seria limitado com aquela ação de Jesus. As pessoas teriam a oportunidade de crer em Jesus. Irmão, se não fosse isso, eu continuaria no funk. A Cristina, de repente, eu não sei aonde ela continuaria, a Emeliette, os irmãos que estão aqui, a Antônia, a pastor, eu não sei aonde nós continuaríamos. Mas esse sacrifício de Jesus nos trouxe uma oportunidade, irmão. E eu quero dizer para todos aqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo em casa, aqueles que estão passando pela rua, aqueles que estão ouvindo em sua casa, independente da vida que eu vivo, quando a coisa começar a incendiar, quando a vida começar a apertar, sempre haverá uma porta de saída. Amém, Jesus. Imagine, irmão, você num prédio, tudo pegando fogo, só tem uma porta para sair. Essa porta se chama Jesus. Amém, Jesus. O sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus nos faz alcançar essa vitória. Aleluia, Pai. Aí diz assim, continuando a expressão, para a gente terminar, agora o príncipe desse mundo será expulso, né? E eu, versículo 32, e eu quando for levantado desta terra, esse que eu observo, quando eu for levantado dessa terra, o que vai acontecer, irmãos? Atrairei todos a mim. A minha obediência vai atrair as pessoas. Aleluia, Pai. E quem olhar para mim será salvo. E quem olhar para mim será liberto. Aleluia. E quem olhar para mim terá esperança. Aleluia, Pai. Quando eu for levantado, a todos eu atrairei. Amém. A obediência, a comunhão de atração gerada pela obediência Amém, que Jesus. se entrega. Amém, Jesus. Glória a Deus, Pai. Que Obrigado. coisa linda. E ele fala, né? Obrigado. E dizia isso significando de que morte viria de morrer. Vamos ser irmãos. Amém, Senhor. Esse é o nosso momento. Pai, nós queremos agradecer por Aleluia. essa manhã com Deus Aleluia. e por esse momento, Santa Ceia que nos ter agora. Pai. Glória a Deus. Ó Deus, como te agradecer? Não somos dignos de tamanha bondade. Ô, Não Senhor. somos dignos de tamanho interesse.
Não somos dignos do alvo de um amor tão expressivo. Ô Espírito. Obrigado, Jesus, não somos dignos, mas o Senhor é digno de toda Aleluia, honra, Pai. de toda glória, de toda honra. Obrigado, Senhor, por ter morrido por nós. Obrigado, meu Deus, pelo seu sacrifício. Obrigado, Jesus. Nós estamos, ó Deus, vivos. O Senhor ainda nos permite usufruir de coisas dessa terra. Ó, O Senhor nos permite, mas, ó Deus vivo, vale a pena perder, abrir mão da nossa vontade para viver tão somente a sua vontade. amém, Jesus. Eu não sei, meu Deus, que como seria a minha vida se o Senhor não tivesse me chamado, se o Senhor não tivesse me escolhido. Não fui eu que te escolhi, Pai, mas foi o Senhor que escolheu a cada um que está aqui nesta noite, Obrigado. para que nós possamos ir e dar fruto e fruto com abundância. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Quero chamar a igreja diaconisa Eliette, a diaconisa Ó, Espírito. diaconisa Cristina, para Aleluia. pegar o pão, o vinho, para a gente cear nesta manhã. Oh, Deus, A gente dá graças a Deus por estarmos juntos. E logo após esse momento de ceia, nós vamos ter o nosso aprofundamento. bendito seja o Cordeiro que Nós queremos abençoar, Pai, o vinho nós e queremos abençoar o pão que os irmãos vão estar partilhando. Pai, o vinho veio de uma mesma fonte, de uma mesma garrafa, e ele foi repartido. Então, quando tomamos o vinho, todos tomamos o mesmo vinho da mesma garrafa. E também o pão veio de um pão só, que foi repartido. E quando comemos um pão, o pedaço desse pão, nós estamos partindo do mesmo pão. Na verdade, meu Deus, que quando nós tomamos esse vinho, significa que eu não sou maior do que o irmão, e que o irmão não é maior do que eu, há uma igualdade. Partilhamos do mesmo pão. Ceia é comunhão, ceia, Deus vivo, é obediência. E fazemos isso para a glória do teu nome. Glória a Jesus. Amém. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Bendito seja o teu Deus, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, porque mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Assim, feche seus olhos. Aleluia, papai. E eu queria que você agradecesse a Jesus por esse momento, por algo que ele expressa esse momento para você. Obrigada, Senhor, pela comunhão, Pai. Obrigado. Contigo, ó Deus. Obrigado, Senhor, por dar vida, Pai, para cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um mês que assim permitido nós estivéssemos aqui. Obrigado, Senhor, por dar sentido à minha vida, à minha história. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse momento que o Senhor separou para nós. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, por estar participando da tua ceia junto com os irmãos. Amém. Obrigada, Deus, por estar na tua presença. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Obrigada, Pai. Vamos comer o pão e Nossa, beber do cálice, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Se nós a te confessarmos,
e seguimos na tua luz. Tu não somente perdoa, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Vamos cantar forte, irmãos? Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Serei em comunhão? Então eu gostaria que você abraçasse o máximo de irmão que você puder abraçar. E depois a palavra está com o pastor Davidson.